O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, no qual eu e o Felipe daremos um giro eleitoral por esse mundão de meu Deus. Coluna aberta. York City, summer sweat, and the boys are rolling as cigarettes. Bem, Felipe, começamos acompanhando a festa da democracia pelo mundo na Rússia, né? Pois é, eu entendi a sua tentativa de piada, tá? Mas apenas por uma questão cronológica, né? Já que as eleições na Rússia foram as primeiras. E para surpresa de ninguém, o Rússia Unida, né, que é a coalizão partidária do Vladimir Putin, embora antes... Né, mas Felipe, eu dei uma olhada em alguma matéria, não sei onde, às vezes na Wikipédia, que o Putin ele não tem partido. Sim, o Putin ele não tem filiação partidária formal já tem alguns tempos, mas ele criou o Rússia Unida. O Rússia Unida é a base partidária dele, tá? Então, assim, oficialmente, Vladimir Putin não tem partido. Porém, o Rússia Unida é o partido dele, tá? É mais ou menos como se o Lula saísse do PT e virasse independente, tá? Mas a ligação continuaria e muito provavelmente continuaria sendo a sua base de apoio. É um exemplo idiota, mas eu tentei trazer aqui para a nossa realidade, tá? É apenas um exemplo de candidato saindo de um partido que ele ajudou a fundar e que ele é a principal liderança. O Rússia Unida ficou com 49,8% dos votos, compareceu cerca de 51,7% do eleitorado, e, claro, tivemos aí várias denúncias, né, de eventuais fraudes. Teve, inclusive, muita gente mandando um vídeo, né, de que tem uma câmera de segurança, tem uma urna, do lado da urna tem uma bandeira. E aí vira e mexe, tipo, umas 3 vezes. Parece uma mão por trás da bandeira e bota umas cédulas dentro da urna. Tipo, é a bandeira que tá votando, né? E aí alguém pode se perguntar, pô, Felipe, mas não teve observação internacional, alguma coisa do tipo? Não teve, tá? A Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, da qual a Rússia faz parte, não mandou a sua missão, dizendo que não haviam condições de segurança por conta de ações russas e também por conta da pandemia. E uma outra agência que iria supervisionar as eleições, a agência Golos, foi designada como um agente estrangeiro na Rússia, o que, né, basicamente dizendo que é um órgão, entre aspas, espião, e por isso não teria legitimidade para verificar as eleições. Tá? Então, as únicas missões eleitorais que nós tivemos foram missões eleitorais de países, né, separados, ou do Conselho da Europa, mas que também não tinha, não era uma missão muito grande. Então não teve uma observação internacional, além dessas denúncias, né, de fraudes, que nós tivemos várias delas. Porém, é importante notar que, curiosamente, mesmo com essas denúncias de fraude, veja, eu não estou dizendo que não teve denúncia de fraude, tá? Ou que não tenha havido fraude. As pesquisas meio que, não vou dizer se concretizaram, mas o cenário eleitoral apontado nas pesquisas acabou se revelando que foi um eventual declínio do Rússia Unida, porque o Rússia Unida, embora tenha ficado em primeiro, perdeu muitas cadeiras no parlamento, e um crescimento de movimentos que eu não vou dizer que são completamente opositores, né, mas que não são exatamente parte da coalizão do Putin. Então, o segundo maior partido agora da Duma
vai ser o Partido Comunista Russo, que não é alinhado com o Putin, tá? Quem fala no Brasil que o Putin é comunista, né? Não sabe do que está falando. O pessoal isso. Que ainda vive na Guerra Fria. Pois é, entra lá no site Xadrez Herbal, eu já escrevi um ensaio de 10 páginas sobre a origem do Putin, foi uma das minhas primeiras colaborações com a Gazeta do Povo, é uma das poucas coisas que presta que eu fiz nessa vida, tá? Então, são 10 páginas falando da origem do Putin, de como ele se consolida muito na primeira década dos anos 2000, e não tem nada de comunista. O segundo maior partido da Duma vai ser o Partido Comunista. Um novo partido de viés econômico liberal, baseado na Rússia, né? O Partido Povo Novo, ganhou 13 cadeiras, surgiu agora, né, na Duma. Então, a presença dos pró-Putin na Duma, embora sejam a maioria, diminuiu. Tá? É isso que eu quero dizer. Mas, novamente, isso não quer dizer que não teve fraude, que não teve pelo menos as denúncias de fraude, que não teve o vídeo lá da bandeira votando. Então, é importante colocar isso em contexto. Essas são as eleições nacionais para a Duma, que é o parlamento, né, da Rússia. Nas eleições regionais, né, a gente havia mencionado que nós tínhamos algumas eleições para governos dos estados ou das repúblicas da Federação Russa. Tá? Nesse caso, alguns resultados são que a Rússia Unida, tá, ou seus aliados, seus próximos, também perderam em algumas dessas repúblicas. Tá? O Partido Comunista teve 3 vitórias nessas eleições locais, porém, o Rússia Unida também continuou sendo, né, o partido com maior número de governos. Tá? Para quem quiser dar uma olhada, né, na íntegra, para quem quiser ver todos os resultados eleitorais, a minha recomendação acaba sendo a agência TASS, TASS, que é a agência oficial estatal de notícias da Rússia, é a BBC da Rússia, tá? Ela antecede, inclusive, a própria União Soviética. Ela foi criada ainda na Rússia Imperial, aí continuou existindo, né? Depois mudou de nome, hoje voltou ao nome TASS, que é Agência Russa de Notícias. Se vocês entrarem no site da TASS, vocês vão ter todos os resultados em inglês, é por isso que eu estou recomendando. Se você lê russo, você pode entrar em outros sites, em outras fontes, mas em inglês, a minha recomendação acaba sendo da agência TASS, tá bom? E antes da gente seguir, né, algumas outras notícias russas, a gente vai fazer isso nesse bloco, né, quando falar de um país e tiver notícias internas, nós temos 3 notícias da Rússia. Uma é que um aluno de 18 anos matou 8 pessoas a tiros na sua universidade, na Faculdade de Direito, na cidade de Perm, tá? Perm, que é uma das principais cidades ali da região dos Urais. Ela não está ainda na parte asiática da Rússia, tá? Ela fica perto dos Urais, no que seria a separação, né, entre a parte europeia e a parte asiática da Rússia. Ainda não se sabe direito, né, o que o motivou, e ele foi preso. Ele sobreviveu, porém ele está na UTI com ferimentos graves. Tá? Não se sabe se por ele ter tentado tirar a própria vida ou se alguém atirou nele. E um detalhe curioso é que a rede VK, né, que é a principal rede social da Rússia, né, é o Facebook da Rússia, suspendeu a conta dele, tá, alguns minutos antes, porque ele postou na conta dele, nessa rede social, uma foto com um capacete e um rifle, com uma mensagem ali dizendo, tipo, tô indo me vingar, tô indo tirar satisfações, alguma coisa do tipo. E a rede VK tirou essa foto do ar minutos antes do ataque,
e tem gente que especula se ele tentaria, né, eventualmente transmitir o ataque, alguma coisa do tipo, tá? Segundo as autoridades, o que ocorreu não foi um atentado terrorista, porque ele não fazia parte de organizações extremistas, muito provavelmente foi uma ação individual que ainda será investigada, tá? Outra notícia é que a Corte Europeia de Direitos Humanos disse que o Estado russo tem responsabilidade pela morte do Alexander Litvinenko, né, que morreu em 2006 em Londres depois de ter sido envenenado com polônio. Tá? Ele que era um dos principais dissidentes russo, ele que era um ex-integrante, né, da KGB, e publicou, né, aqueles 2 livros contando o que seriam ali alguns podres, né, do histórico do Putin. Um desses livros, inclusive, certamente saiu em português, não sei se os 2 saíram, mas um deles certamente também saiu em português. Para quem se interessar, é uma leitura importante, uma leitura interessante, mesmo que seja uma leitura para você ajudar a contextualizar com outras coisas. E a terceira notícia foi que um avião, um Antonov 26, um avião de carga, caiu na região de Khabarovsk com 6 pessoas morrendo no acidente. Tá? Khabarovsk fica lá no extremo oriente da Rússia, perto de Vladivostok, que todo mundo conhece por conta do War. Aí da Rússia, meu caro Matias, a gente cruza o Estreito de Bering e vamos até o Canadá. A gente cruzou Alasca também e vamos até o Canadá, onde tivemos eleições aí no último dia 20 de setembro. A minha irmã perguntou se o Trudeau vai ser o peão isolado. Pode até ser. Pode até ser. Não sei, vamos fazer mistério. Né? Mas, lembrando, qual é o contexto dessa eleição? Né? Que a gente já explicou antes, mas vamos apenas refrasear. O Trudeau, ele gostaria de propor um pacotão aí de incentivos e de legislação para o pós-pandemia no Canadá, estilo Joe Biden nos Estados Unidos. Então, um pacotão de incentivo econômico, um pacotão climático, né, de retomar a economia, porém uma economia mais sustentável, com novas tecnologias. Só que ele não conseguiria fazer isso porque ele tinha a minoria no parlamento. O parlamento canadense é de 338 assentos, tá? E você precisa de 170 para ter uma maioria. Ele tinha 155, ou seja, ele precisava ganhar mais 15 assentos. Então o que ele fez? Chegou na governadora geral, falou: dona governadora, dissolve o parlamento aí para nós, convoca novas eleições, porque eu vou fazer sucesso nessas eleições, vou me dar bem, vou ter maioria e vou promover o meu pacotão. É mais ou menos o que aconteceu anos atrás, quando a Theresa May pediu eleições antecipadas, achando que o Partido Conservador teria maioria para ela poder aprovar o Brexit que ela queria. Tá? Na época, inclusive, eu elogiei essa decisão, dizendo que era uma boa manobra, só que deu errado. Mesma coisa podia ser em Trudeau. É uma boa manobra? Mas deu errado. Por, basicamente, 2 motivos. Primeiro, galera ficou pé da vida de realizar uma eleição basicamente 2 anos depois da outra, e num contexto de pandemia, ou seja, gasto, né? Você gastar para fazer eleição, você tem que sair para votar durante uma pandemia. Mas tá todo mundo vacinado, mas aí vai ter gente que vai ficar com receio e tal. Nem então, todo mundo, porque o movimento anti-vax no Canadá é muito grande, principalmente em Quebec. Sim. Todo mundo, né? Eu digo assim, teoricamente. Né? Mas muito bem lembrado. Inclusive, saiu um ranking, né, das 4 ligas norte-americanas em relação à porcentagem de atletas
vacinados. E, para surpresa de ninguém, a NHL é a que tem menos, né? Apenas 85% dos atletas da Liga de Hóquei no Gelo que foram vacinados. E o segundo motivo foi que, como o Matias já havia comentado aqui na primeira vez que a gente falou dessas eleições, acho que um mês atrás mais ou menos, o pessoal, né, os grupos mais à esquerda do eleitorado canadense, estavam meio pé da vida com o Trudeau, dizendo, peraí, o Trudeau ele quer fazer essas coisas aí, beleza, mas ele não entregou as coisas que ele prometeu quando a gente votou nele, esse plano ambiental dele aí, inclusive, podia ser mais ambicioso. Então, assim, o Trudeau estava achando que ele era o queridinho do rolê, mas não necessariamente. E foi o que acabou acontecendo, né? O Partido Liberal, né, que é o partido do Trudeau, partido de centro-esquerda, teve menos votos do que na eleição anterior, ainda foi, né, o partido que ganhou mais cadeiras, mas não foi o partido mais votado, tá? Porque aí você tem toda a questão da distribuição dos distritos. O partido que aliás, tem mais o mapa eleitoral do Canadá é uma bagunça, assim, é muito difícil de entender. Mas o Partido Conservador foi o partido mais votado, tá? Com mais ou menos 5.700.000 votos. Só que o Partido Conservador manteve os seus 119 assentos, tá? E mesmo assim, o Partido Conservador foi mais votado, mas teve menos votos do que na eleição anterior. Em segundo lugar, eu sei que vai ter uma salada de números, mas vocês vão entender depois. Em segundo lugar, como em votos, foi o Partido Liberal, com 5,5 milhões. Porém, pelos distritos, o Partido Liberal ficou com 159 assentos, ganhando 4. Então, veja, o Partido Liberal foi o segundo mais votado, teve menos votos do que na eleição anterior, mas ganhou 4 assentos. Aí, em terceiro lugar, ficou o pessoal do Quebec. Não, e o Partido Conservador também, né? Teve menos votos do que a eleição anterior, mas manteve o número de cadeiras, né? E em termos percentuais, até perdeu mais votos do que o Partido Liberal. Em terceiro lugar, ficou o Bloco do Quebec, com 33 assentos, ganhou mais ou menos 1.300.000 de votos. Aí veio, talvez, né, o segundo maior vencedor, que é o Partido Novo Democrático, o Partido Social Democrata, ou seja, o partido mais à esquerda do parlamento canadense. Quando eu digo mais à esquerda do parlamento canadense, né, não estou dizendo como partido comunista, estou dizendo que é o partido mais à esquerda. É o Partido Social Democrata. Cresceram quase 2%, mas esses 2% de crescimento se refletiram em apenas uma cadeira. Agora vão ter 25. Depois vieram os verdes, tá? Com 3 cadeiras, mas que foram os maiores perdedores, perderam 4% do voto. E depois veio o Partido Popular, que é o partido mais de direita, o partido inclusive com, dizem que flerta com a alt-right canadense, é o partido que, como você mencionou, é o partido, entre aspas, dos anti-vax, é o partido anti-lockdown, anti-vacina obrigatória, anti-passaporte sanitário, todas essas coisas, e eles foram os que mais cresceram em votos. Eles levaram 800.000 votos para casa. Porém, não levaram nenhum assento por conta da questão distrital, dos distritos. Então vejam, os 800.000 votos do Partido Popular não renderam nenhum assento no parlamento, cerca de 5% do eleitorado. Já os 400.000 votos do parlamento do Partido Verde renderam 2 assentos, por conta da distribuição dos distritos. Então, é uma coisa um pouco bizarra. E a gente, aí entra total opinião, tá? Isso aqui não é nem análise, nem informação, isso aqui é total opinião de mesa de bar. Por isso que eu acho o modelo alemão o mais interessante. Porque o modelo alemão, de você ter tanto o candidato do distrito, quanto uma lista nacional, e o tamanho do parlamento ser adequado à proporção dos votos, ou seja, o parlamento alemão ele tem um mínimo de cadeiras,
mas a quantidade de cadeiras vai mudando a cada eleição para acomodar proporcionalmente todos os votos, para impedir que votos sejam basicamente jogados fora, né? Porque você teve aí 800 mil pessoas que votaram num partido, e eu não estou defendendo o partido porque é da direita, porque é da esquerda, alguma coisa assim. Só estou comentando que é esquisito. E no caso alemão, também não tem um vazio demográfico tão grande quanto o Canadá, né? Porque bem lembrado, também tem isso. A dificuldade de interpretar o mapa eleitoral canadense é que a população está muito concentrada no sul do país por questões óbvias, né? Questões climáticas, né? Então você vê as manchas ao sul, elas não ajudam a entender o todo, né? Porque indo mais ao norte, você vê ali a coloração mudar, mas isso não faz tanta diferença na prática, né? Porque são distritos muito grandes, mas com uma população pequena. Então, o que está em jogo é a população mais concentrada no sul do país, próximo da fronteira com os Estados Unidos. Então você está dizendo que o voto dos ursos deveria contar, para criar um equilíbrio. Mas é muito bem lembrado isso, né? Você tem uma concentração demográfica, né, muito esquisita no Canadá. Esquisita não, né? O processo histórico do país, questões geográficas, de clima, enfim. Então é muito bem lembrado, muito bem pontuado você colocar esse contexto. E aí o resultado final, muito provavelmente vai ser o quê? Como os nossos ouvintes, né? Então qual é o resultado dessa salada de números? Nós temos a maior bancada com 159 cadeiras. A maioria 170. Ou seja, o Trudeau precisa de mais 11 cadeiras. Tem, basicamente, 2 partidos que podem fornecer essas 11 cadeiras para ele. O Bloco do Quebec, mas o Bloco do Quebec, embora seja mais à esquerda, né, seja um movimento mais progressista, digamos assim, o Bloco do Quebec, ele não costuma, né, fazer parte da coalizão de governo federal, né? Por questões óbvias. Eles querem independência. Alguns querem o separatismo, outros querem pelo menos uma maior autonomia, enfim. Então, assim, o Bloco do Quebec pode perder, pode deixar de lado essa postura histórica, que é basicamente ser oposição aos conservadores e ser neutro em relação aos liberais. Já a outra possibilidade é o Partido Novo Democrático, que é um partido mais à esquerda que o Partido Liberal. Então, o Trudeau, que convocou as eleições falando, vou convocar as eleições para o Partido Liberal ganhar tudo e eu governar com maioria, vai ter que fazer uma coalizão. E nesse processo de fazer coalizão, ele vai ter que fazer, muito provavelmente, concessões. E o Partido Novo Democrático teve uma votação expressiva no interior das províncias da Colômbia Britânica, de Manitoba e de Ontário, né? Então, cresceu nessas regiões, né? Não tanto nos centros urbanos. Teve uma votação também expressiva na ilha de Vancouver, mas principalmente no interior dessas províncias citadas. Qual vai ser o preço para essa coalizão? Eu não sei. Agora, o Justin Trudeau vai precisar do partido, vai precisar fazer essa coalizão e vai ter que pagar esse preço, né? Se vai ser alguma questão ambiental, se vai ser quais cargos do gabinete, né? Quais ministérios, né? Não sei. Mas o Trudeau, que queria governar sozinho, ele vai ter agora que fazer uma coalizão ou manter o governo de minoria. Mas mantendo o governo de minoria, ele não consegue os planos ambiciosos que ele tinha. Então, e na minha opinião, isso seria ainda pior. Por quê? Agora acaba sendo uma avaliação, né? Mas que é o seguinte: se o Trudeau fizer uma coalizão com o Partido Novo Democrático, falando, fiz a coalizão aqui para promover o pacotão pós-Covid, beleza, as pessoas podem achar ruim, podem achar
bom, podem criticar o pacote, mas vai sair alguma coisa dessa eleição. Agora, se ele realizar a eleição para falar, eu vou continuar governando com minoria mesmo, vou continuar tocando com a barriga, não vou fazer pacotão, coisa nenhuma, não vou fazer aqui só o que dá, eu acho que as pessoas vão ficar ainda mais pé da vida com ele, porque ele vai ter gastado tempo e dinheiro para manter um status quo que ele já tinha, que já existia. Então, se ele estiver nos ouvindo, eu recomendaria ele fazer uma coalizão. Muito provavelmente essa coalizão é mais viável com o Partido Novo Democrático. Mas se ele não quiser nos ouvir, tudo bem. O fato do Partido Conservador ter sido o mais votado deveria ser recado suficiente para ele, né? Muito provavelmente, se ele aprontar essa de status quo, aí se tiver uma nova eleição, o pessoal vai falar, quer saber então, dane-se o Trudeau, ele é bobo, feio, cara de melão, bunda mole, então vamos migrar aqui o nosso voto. Nunca se sabe. Mais sobre o Canadá, né, nós temos a sua irmã de repórter em loco, temos uma empresa júnior do Xadrez Herbal no Canadá também, e claro, temos muitos ouvintes no Canadá, um abraço pessoal lá do Twitter do Canadá Agora, um abraço aí para todos os nossos ouvintes que residem lá no norte gelado. Do Great White North, né? Bem, a gente... Era isso que eu estava tentando lembrar, Great White North. Tem até o filme com o Rick Moranis. E aliás, é impressionante a quantidade de comediantes canadenses que fazem sucesso nos Estados Unidos, né? Bem, mas a gente segue no norte, no Atlântico Norte, mas a gente vai para a Islândia para começar a previsão, né, das próximas eleições que terão espaço a partir desse final de semana. Isso, agora todas as eleições que a gente menciona agora são eleições que vão ocorrer antes do nosso próximo programa, que está aí previsto para o dia 1º de outubro, né, a próxima sexta-feira. Então, para manter o nosso ouvinte atualizado. Na Islândia, teremos eleições amanhã, sabadão, para o parlamento, a Althing, com 63 cadeiras em jogo, precisa de uma maioria de 32 cadeiras. E o Partido da Independência, que é o Partido Conservador islandês, lidera as pesquisas com larga margem. Lembrando que a primeira-ministra da Islândia, a nossa queridíssima Katrín, e eu não vou tentar falar o sobrenome dela porque eu vou pagar mico, ela é do Partido Verde. Mesmo o Partido Verde não sendo a maior bancada atual do parlamento. Por quê? Né? Porque nós tivemos um escândalo, né, ali de investigação de tráfico de influência do líder do Partido Independência, e aí, como parte, né, de uma solução negociada, ele abriu mão do cargo de premier, embora o Partido da Independência seja o maior partido, para até que fossem realizadas novas eleições. Então, essas novas eleições, elas vão ser uma espécie de referendo sobre o Bjarni Benediktsson, que, repito, foi o primeiro-ministro, aí ele foi investigado por eventual tráfico de influência, envolvendo ali a família dele, ele também tem envolvimento com os Panama Papers, enfim, o pai dele que teria realizado as mutretas. Basicamente, né, o pai dele teria falado com alguns empresários que, não, fica tranquilo, eu desenrolo isso aí com o meu filhão, né? E aí o Bjarni Benediktsson falou, olha, eu não sei de nada, eu não recebi nada, isso foi algo que meu pai falou com empresários, eu não sei de nada. Mas como parte do acordo, ele continuou como ministro da economia do país, porém deixou de ser o premier, abrindo o cargo para Katrín, do Partido Verde, como parte desse acordo para as novas eleições. Então as eleições vão ser uma espécie de referendo, né, sobre a legitimidade do Bjarni Benediktsson. Se ele manter a maior bancada, né, o partido dele, com ele de líder, é muito provável que ele vire e fale, olha, o governo, a população me aprovou. A população viu que aquilo lá foi meu pai que falou, meu pai que foi bocudo, ou meu pai que é mutreteiro, eu sou inocente, então ele pode eventualmente voltar ao cargo de primeiro-ministro.
tá? Então, assim, resumindo, foi esse episódio. Em segundo lugar, muito provavelmente, vai ficar o Partido Social Democrata ou então o Partido Progressista, que é o Partido Rural da Islândia, tá? É um partido de direita, apesar do nome progressista, né? Essa questão de nomenclaturas, muitas vezes, a gente sempre lembra, depende, varia no espaço e no tempo. E o Partido Progressista é o Partido Rural da Islândia, o partido que defende os subsídios rurais no país, e o Partido Verde desponta aí em quarto lugar. Agora, quem tem crescido nas pesquisas é o nosso Partido Pirata, tá? Partido Pirata hoje desponta aí para ficar em quinto nas eleições, pode ser o seu melhor resultado eleitoral. Lembrando que o Partido Pirata, o Matias já explicou aqui 2 programas atrás, é um partido baseado, né, na ideia de democracia direta, de e-democracy, de maior transparência de governo, de ativismo digital, e eu adicionei, copyleft, e eu adicionei saquear galeões espanhóis. Tá? Então, lembrando que até pouco tempo atrás era legal matar bascos na Islândia. A gente explicou isso quando caiu essa era uma lei, né? Era uma lei. Matar basco não era crime na Islândia. Pois é, por mais de 4 séculos, enfim. E o interessante também é que, justamente por essa questão de democracia direta, o Partido Pirata não tem uma liderança, né? É um partido horizontal. Eu tentei pensar alguma piadinha horizontal, vertical, sei lá, mas eu sou burro. Então, o Partido Pirata, né, está aí crescendo nas pesquisas. Aí, também no dia 25, também no sabadão, nós teremos as eleições internas para a liderança do Kuomintang, né, um dos 2 principais partidos de Taiwan, da República da China, né, decidindo quem provavelmente será, então, não apenas o líder do partido, mas o eventual, né, candidato à liderança, à presidência de Taiwan nas próximas eleições taiwanesas. E no final desse ano, tá, no final de 2021, nós vamos ter 4 referendos realizados em Taiwan no dia 18 de dezembro, incluindo aí o uso ou não de energia nuclear na cidade de Taipei. Também vai ser votada aquela questão da carne de porco com os Estados Unidos e também um acordo para uso de gás natural. Então, essa eleição do Kuomintang, lembrando, o Kuomintang é o partido histórico, né, que funda Taiwan com a ditadura do Chiang Kai-shek, depois da Guerra Civil Chinesa contra o Partido Comunista, e é o segundo maior partido, né, de Taiwan. Então, é uma eleição interessante. Aí no domingão, dia 26, teremos o fim de uma era, né, com as eleições alemãs e a oficialização, né, da aposentadoria da Angela Merkel. Primeira coisa que eu vou fazer na segunda vai ser o quê? Vai ser mandar um e-mail pro pessoal da Fundação Konrad Adenauer, aqui no Brasil, falando, olha, agora que a Merkel está aposentada, ela topa participar do repertório, ela topa participar do Fronteiras. A gente manda intérprete até. O não tá garantido. Né? Outro dia eu vi um meme muito bom sobre essa, inclusive. Que eram 2 amigos conversando, né? Tipo, e aí um virava assim e falava pro outro: não, vai lá, fala com ela, o não tá garantido. E aí o próximo quadrinho era iu. Expressão de nojo. Ou seja, tipo, pode ter algo pior que o não. Pode ser pior. Você sempre pode. Mas, falando sério agora, né? Primeiro, além da eleição federal, nós teremos também algumas eleições regionais e um referendo em Berlim. Nesse caso, né, o referendo de Berlim é chamado de expropriar a Deutsche Wohnen, né, que é uma empresa de patrimônio imobiliário, né, alemã, e que ela tem diversas propriedades, diversos apartamentos, né, em Berlim, e vários movimentos sociais apontam que essa empresa ela não cumpre
a função social do imóvel, que ela usa os imóveis para especulação, para tentar inflacionar os valores dos aluguéis. E essa questão da função social do imóvel, ela é Adam Smith, tá, gente? Não foi o Boulos que inventou isso. Função social do imóvel está em Adam Smith. Se você não acredita em mim, vai lá ler o cara, tá? O pessoal fica falando, né, de a pessoa que faz história... É que o Boulos é mais sedutor que o Adam Smith. Ah, sem dúvida. O Boulos, ele fala meio de lado, né, para conquistar você. Já disse a Dine. Né? Mas o nosso queridíssimo professor Zeron fez a gente ler Adam Smith também, tá? Dentre várias coisas. Então, a função social da propriedade é Adam Smith. Segundo, está na Constituição alemã. Tá? Então, esses movimentos sociais coletaram diversas assinaturas, dezenas de milhares de assinaturas, para provocar um referendo em que a população vai votar se autoriza ou não a expropriação de cerca de 243 mil apartamentos na região de Berlim, tá? Que a maioria deles é dessa empresa, Deutsche Wohnen, mas também tem outras empresas imobiliárias nesse sentido. O que acontece? Se ele for aceito, se a proposta do referendo for aceita, nós teremos uma expropriação dessas propriedades, na qual as empresas elas vão ser compensadas pelo valor, imagino que o termo correto, né, o valor venal do imóvel, né, ou seja, o valor legal dele, o valor básico, e depois esses imóveis seriam repassados à população a preços populares, tá? Então o governo bancaria de cara algo que e aí para mim é um problema da argumentação do referendo, algo entre 7 e 36 bilhões de euros. Qual que é o problema para mim? Entre 7 e 36 bilhões tem uma diferença muito grande. Tá? 19 bilhões de euros é uma grana gigantesca. Então, assim, é uma margem de erro nível trilhão do Paulo Guedes. E aí a população, né, depois, ao adquirir esses imóveis a preços acessíveis, a preços populares, então o dinheiro voltaria para o governo. Os dois maiores partidos alemães são contra essa proposta, tá? Tanto a CDU, de centro-direita, quanto a SPD, de centro-esquerda. O Partido Liberal, FDP, também é contra. A AfD também é contra. Os dois maiores partidos que são a favor são os Verdes e o Partido da Esquerda. Para ser aceito, tá, nós temos que pelo menos 25% do eleitorado votar no referendo, que é opcional, e desses, a maioria dizer que topa, tá? Concordo com a iniciativa, tá bom? Então, é uma coisa que, se passar, inclusive, eu acho que vai acabar gerando uma repercussão muito grande sobre como lidar com propriedade, questão de função social da propriedade. Se não passar, eu acredito que muita gente nem vai falar que teve isso, mas vocês ficaram sabendo aqui no Xadrez Herbal, tá? E claro, é uma coisa bem resumida, eu tenho certeza que vários dos nossos ouvintes, eventualmente, que residem em Berlim, estão acompanhando mais de perto, ouvintes nossos que, sei lá, que trabalham com direito imobiliário, com corretores, sejam corretores de imóveis, talvez possa até informar um pouco melhor, mas a gente também, o nosso programa é longo, mas a gente também às vezes tem que tomar um pouco de cuidado. E aí temos as eleições federais, propriamente ditas, em que, né, para eleger justamente o Bundestag. Novamente, o Bundestag tem um mínimo de 598 assentos. Tá? O último Bundestag teve 709 assentos. Antes dele foi 631. Antes dele foi 622.
Então ele vai mudando de tamanho para acomodar a proporção dos votos, justamente o que a gente mencionou. Então ele tem um mínimo de 598. Quanto vai ter, a gente só vai saber depois das eleições, tá? O que as pesquisas indicam nesse momento? As pesquisas nesse momento indicam uma clara vitória do Partido Social Democrata, com cerca de 2 a 3% de votos de vantagem. As pesquisas, embora coloquem essa clara vantagem, ainda não dá para descartar completamente a CDU, tá? Mas tem uma vantagem aí bastante clara de alguns pontos percentuais razoáveis. Em terceiro lugar, ficaria o Partido Verde, que teria aí o seu maior crescimento eleitoral, né? O maior crescimento eleitoral. Por quê? O Partido Verde, nas últimas eleições, teve 9% dos votos. Algumas pesquisas estão dando 18%. Ou seja, os verdes poderiam até dobrar o seu eleitorado. Em quarto lugar, ficaria o FDP, o Partido Liberal, com mais ou menos 11%. E em quinto lugar, a AfD, Alternativa para a Alemanha, com mais ou menos 10%. Depois, a esquerda, com mais ou menos 6%. Tá? E depois, outros partidos menores ou candidatos independentes, que lá são chamados de votos livres. Né? Então, quais são os cenários que acabam, né, que a gente pode abordar a partir disso? Pelas pesquisas, nenhum partido, vai ter maioria sozinho, tá? Nenhum. Então, nós vamos precisar de coalizão de novo, porque mesmo essa vantagem do SPD gira em torno de 25%, 26% do eleitorado. Para comparar, na última eleição de 2017, em que nós também tivemos ali um cenário de negociações complicadas, a CDU, junto com a CSU, né, a sua brother bávara católica, teve 33%. Tá? Então, o partido que ficar em primeiro, mesmo se as pesquisas se confirmarem, o partido que ficar em primeiro nessa eleição estará menos líder do que o líder da última eleição. Então, quais seriam as opções? Primeira opção, a grande coalizão, né? Ou seja, caso SPD e CDU juntos deem maioria do parlamento, governarem os dois juntos. Qual é a terceira opção? E aí a que eu acho inclusive mais provável nesse momento, a chamada coalizão Quênia, né? Entre o SPD, cuja cor é vermelho, a CDU, cuja cor é preto, e o verde, cuja cor é óbvia. E juntando Qual? Essas três cores... Oi? Qual? Então, juntando essas três cores, nós temos a bandeira do Quênia. Ou do Malawi, mas eles preferiram a do Quênia. que a gente já tinha comentado anteriormente da colisão Jamaica, né? Que daí só trocava sociais-democratas pelo amarelo dos FDP. Isso. E tem também a coalizão Sinal de Trânsito, que é SPD, verdes e amarelos. Então, muito provavelmente, hoje nós teremos uma coalizão Quênia em primeiro lugar. Se eles vão conseguir sentar e articular qual vai ser a coalizão de governo, são outros 500. Imagino que sim, porque hoje, né, a coalizão de governo atual da Merkel é a grande coalizão entre a CDU e a SPD. Então seria basicamente dar um jeito de acolher os verdes nesse grupo. Lembrando que, mas pô, Felipe, você não disse que os verdes estavam crescendo pra caramba na Alemanha, que os verdes estavam chutando bundas, que a Alemanha ia ser governada pelos verdes, você falou isso só porque você é palmeirense e tal. Não, os verdes estavam indo muito bem nas pesquisas, chegaram a liderar as pesquisas no início do ano. Antes de liderar, eles estavam em segundo, estava CDU e verdes. Porém,
Nos últimas semanas, no último 2 meses, nós tivemos uma queda dos verdes, uma queda da CDU e uma ascensão muito forte do SPD. Tá? Então, mas os verdes, repito, podem dobrar o seu eleitorado, os verdes aumentaram muito a sua presença nos parlamentos regionais, nos parlamentos nas Landtags, né, que é a Bundestag é o parlamento federal. Bundes é federal. A gente sempre faz questão de falar Bundes, né, para delírio do nosso querido Lucas Camargo e da quinta série. Mas o Partido Verde continua, sim, sendo muito forte. Então tudo indica que os 3 maiores partidos vão ser a coalizão Quênia. Se vai ser necessária uma coalizão Quênia, não sabemos, tá? Porque pode ser suficiente apenas a chamada grande coalizão. Tá? O que a gente já pode cravar é que os liberais e o AfD vão ficar de fora. A AfD porque ela sofre, inclusive, né, o boicote, e os FDP, os liberais, porque eles perderam muita intenção de voto depois justamente de terem topado, de terem proposto uma coalizão com a AfD regionalmente alguns meses atrás. Tá? Novamente, né, é o fim da era Merkel. A Merkel governou por 16 anos, e sempre tem ouvintes mais novos, mais recentes, que falam, pô, mas como assim a Merkel governou por 16 anos? Isso não é complicado, né? Não seria uma ditadura e tal. A gente sempre comenta aqui que é muito difícil você comparar um regime presidencialista com um regime parlamentarista. Né? A Merkel, proporcionalmente à Alemanha, ela tem muito menos poderes do que o Bolsonaro tem dentro do Brasil, por exemplo. Tá? Porque o Bolsonaro é o presidente, ele é chefe de governo e chefe de Estado. A Merkel é só chefe de governo. Você tem ali, por conta do balanço parlamentarista, né, necessidade de coalizões e tudo mais, você tem um equilíbrio diferente de forças políticas. Tá? Então é muito difícil, muito complicado fazer essa comparação. É claro que a Merkel é uma das pessoas mais poderosas do mundo, ela governa uma das maiores economias do mundo, não estou dizendo, mas proporcionalmente, dentro do seu país, a Merkel vai ter menos autoridade do que o Bolsonaro tem no Brasil, do que o Biden tem nos Estados Unidos, do que o Ivan Duque tem na Colômbia, e por aí vai. Tá? Então, teve alguém que comentou isso essas semanas e a gente já debateu isso aqui, mas fazendo só um lembrete. Tá? A Merkel, né, ela acaba sendo essa figura, né, bastante marcante nos últimos anos, e por isso até recomendo aqui os infográficos, né, e um breve histórico que a Ana Estela de Souza Pinto fez na Folha de São Paulo. Ficaram bem legais, bem né, os infográficos, obviamente, né, ficaram bem visuais, né, para mostrar assim, como era a Alemanha em 2005, quando a Merkel tornou-se a chanceler, e como é hoje. E também algumas curiosidades sobre a própria Merkel, algumas que a gente já até comentou aqui, né, que ela cresceu na Alemanha Oriental, o pai dela era pastor, ela sabe falar russo, né, todas essas questões, algumas dessas questões. Então fica aqui também a sugestão e o nosso parabéns aí para Ana Estela, que ficou muito legal, repito, e a gente certamente vai falar mais da Merkel num futuro próximo. E falando nisso, né, quem estiver nos ouvindo, especialmente quem for de RI, ou quem se interessa pela Alemanha, quem quiser estudar na Alemanha, acompanhem a Fundação Konrad Adenauer no Brasil, tá? KAS, vocês podem entrar lá no site, podem se inscrever na newsletter. Então você recebe notícias, por exemplo, de bolsas de estudo na Alemanha, né, questões sobre política alemã também, eventos aqui no Brasil. Tá? Então é algo bastante valioso, fica a sugestão e fica aqui o nosso abraço para o pessoal da CAS, especialmente para a Aline, tá? Que sempre nos ajuda, sempre, né, colabora aqui com o nosso trabalho, e para a Luísa também, que tem que me aguentar eu demorando para responder as mensagens dela no WhatsApp. Ainda na Alemanha, só para fechar uma notícia, nós tivemos o assassinato de um caixa de uma loja de conveniência num posto de gasolina. Tá? Ele tinha 20 anos de idade, e as investigações estão colocando que o assassinato na cidade de Idar Oberstein, tá, tem ligação com um grupo de extrema-direita
que acredita que a Covid é uma espécie de conspiração mundial. Por quê? O caixa, gente, o funcionário, ele foi morto porque ele não quis deixar um cara, cujo primeiro nome é Mário, entrar na loja sem máscara. E o cara foi lá e matou ele. Tá? Não me parece nem um pouco razoável. E as investigações alemãs colocam que esse grupo negacionista da pandemia teria primeiro celebrado a morte do rapaz, do funcionário, e tentado ajudar a abafar o caso ou ajudar o suspeito a fugir, inclusive. Tá? Esse grupo que nega, né, novamente a pandemia, embora ele esteja a olhos vistos. Tá? É um vírus, mas está a olhos vistos. Depois, também no dia 26, teremos as eleições regionais portuguesas. Tá? Nossos primos lusitanos, e tenho certeza que muitos ouvintes nossos, né, vão votar lá em Portugal para eleger, né, os seus representantes, os governos, nos 308 municípios e 3.092 paróquias portuguesas. Tá? Especialmente, né, a gente comentou essa eleição, sobre essa eleição no último programa, ela vai acabar sendo um teste para ver como o partido, né, chega, que é o bolsonarismo português, do André Ventura, né, o André Ventura que é o dos 500 Bolsonaro de algum lugar, né, porque, lembre-se, quando o Bolsonaro foi eleito, né, virou moda dizer que o André Ventura era o Bolsonaro português, não sei quem é o Bolsonaro de não sei onde. Né? Até os anteriores, né, como o Duterte. Até o Duterte, que surgiu antes, né, virou o Bolsonaro filipino. Então, ver se o Chega vai conseguir furar a sua bolha lisboeta. Tá? O partido que tem mais prefeitos é o Partido Socialista, de centro-esquerda. Depois, o Partido Social Democrata, que é o Partido Conservador português. E depois vem a coalizão do Partido Comunista e do Partido Verde, né, mas aí com bem menos prefeituras. E só para constar, né, no cheque a gente vai falar dos discursos na ONU, óbvio, mas o presidente português, o professor doutor Marcelo Rebelo de Sousa, ele fez o seu discurso perante a Assembleia Geral da ONU, um discurso bastante interessante, e é interessante notar, né, que mesmo ele tendo, né, sofrido uma certa desfeita quando veio aqui no Brasil recentemente, né, ele defendeu no seu discurso o Brasil como integrante permanente do Conselho de Segurança da ONU. Tá? Dizendo que é necessário avançar na reforma do Conselho de Segurança com mais presença africana e o Brasil e a Índia como membros permanentes. Também no dia 26 de setembro, nós teremos um referendo na Suíça, né, o grande hobby deles, com 2 votos. Um é uma reforma fiscal e o outro é a ampliação do direito ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Por quê? Porque a Suíça fica naquela espécie de limbo, né, que também ocorre no Brasil, que é, você tem a união estável entre pessoas do mesmo sexo na Suíça, porém você não tem o casamento, né? E aí você tem diferenças, por exemplo, questão de acesso a seguro de vida, questões de herança, coisas assim, tá? Então teremos o referendo agora para né, ampliar, né, o direito ao casamento entre pessoas do mesmo sexo na Suíça. No dia 29, teremos as eleições internas do Partido Liberal Democrático japonês, para escolher quem será o próximo primeiro-ministro japonês, substituindo o Suga Yoshihide por 2 meses até as eleições, quando muito provavelmente, né, pode ser reeleito. E quem está liderando as pesquisas é o Taro Kono. Tá?
que é atualmente ministro, foi ministro da Defesa, foi durante muito tempo ministro de Relações Exteriores do Japão. Ou seja, caso isso se confirme, não será dessa vez que o Japão terá uma primeira-ministra mulher, né, que seria a segunda colocada, né, nas pesquisas, que é a Takaishi Sanai. Ela segue a escola do Abe Shinzo de política, né? Ela é nacionalista, militarista, defende uma reforma da Constituição pacifista japonesa, defende políticas de austeridade na economia, porém, quem está liderando as pesquisas é o Taro Kono, né, que é o candidato do Suga Yoshihide. E só lembrando que a Constituição do Japão não é pacifista por uma questão filosófica, mas uma questão de obrigação. Uma questão foi uma Constituição basicamente ditada por uma força ocupante chamada General Douglas MacArthur. E no caso eu falei Taro Kono, peço desculpas porque eu estava lendo, mas o nome dele na tradição japonesa seria Kono Taro, né? Só explicando, né? Felipe, por que vocês falam Abe Shinzo? Não é Shinzo Abe? Sempre ouvi Shinzo Abe. Shinzo é o primeiro nome, Abe é o sobrenome, né? Então, Shinzo Abe é na ordem que nós estamos acostumados. A ordem tradicional japonesa é em que o sobrenome vem primeiro, depois vem o nome. Então, é Abe Shinzo, tá? E no caso, Taro Kono. Taro é o nome, Kono é o sobrenome. Então, no costume japonês, vira Kono Taro, tá bom? Então, para você aí que gosta de cultura japonesa, que assiste os Naruto aí, ou então para você que simplesmente não sabia, né, fica aí, pelo menos alguma coisa vocês aprenderam no programa de hoje. No dia 30 de setembro, teremos o prosseguimento das eleições na Etiópia, né, embora a Etiópia esteja passando por uma guerra civil, e não temos certeza se teremos, né, a condução mesmo dessa segunda parte das eleições nas regiões Harare e da Somália. E Felipe, só uma outra notícia que não é especificamente da Etiópia, mas de países limítrofes, já que houve um incidente diplomático entre a Somália e o Djibouti no último final de semana, quando o conselheiro de segurança nacional somali, o Fahad Yassin, foi detido no aeroporto de Djibouti quando estava voltando na Turquia, e o porta-voz do governo somali, o Abdi Shahid Hashi, tuitou sobre isso na última sexta-feira, e ficou daí uma guerra de narrativas e não sabemos, né, o que de fato aconteceu, mas azedou ali as relações entre os dois países, que já não são tão boas, né? No caso, o conselheiro de segurança estava voltando de uma viagem da Turquia, mas ele tinha essa escala no país vizinho ao norte. E para a gente fechar, né, o nosso giro eleitoral, a cisão, né, do maior partido filipino, que é o partido do Duterte, foi concretizada, né, o partido Laban, do Poder Popular. Então, o que isso quer dizer? Porrada! Vamos recapitular um pouco, né? Nós temos na Constituição filipina a proibição de reeleição, tá? E algumas semanas atrás nós comentamos aqui no programa que o Duterte, o atual presidente filipino, seria candidato nas próximas eleições como vice-presidente, tá? Atualizando um pouco isso, a gente comentou na época, né, que possivelmente uma das candidatas possíveis à presidência é a filha dele, a Sara, né, que é prefeita de Manila,
prefeita de Davao, desculpa. O outro possível candidato é o seu braço direito, né, o senador que acompanha ele, né, desde basicamente do início da carreira política, que é o Christopher Bong-Go. Tá? Bong, no caso, o apelido dele. Não sei porquê, não quero saber. Eu tenho um palpite. Só que o que acontece? O partido do Duterte, o Partido Democrático Filipino, Poder Popular, passa por uma cisão. Tem uma disputa na justiça de quem é o secretário-geral do partido. Um deles é o pró-Duterte. Tá? Outro defende que o Duterte não seja candidato. Esse outro secretário-geral, que é um cara que talvez os nossos ouvintes já tenham ouvido falar. Né? É um cara chamado Manny Pacquiao, que é considerado um dos maiores boxeadores do mundo, da história, e é senador desde 2016. E o Manny Pacquiao anunciou que vai ser candidato a presidente ano que vem, dizendo que o governo do Duterte tolera a corrupção e é subserviente à China. Tá? Repetimos aqui algo que já falamos, você já falou aqui, o slogan dele tem que ser: eu vou nocautear a corrupção. E tem que ser esse. E tem que fazer uma montagem dele como Pac-Man, que era o apelido dele enquanto lutador, no joguinho ali, derrotando a família Duterte, que seriam os monstrinhos lá, os fantasminhas. Os fantasminhas. Só que vamos lembrar de outro detalhe, que a gente também explicou naquela ocasião. As Filipinas, né, não aprenderam com a história brasileira de que você eleger o presidente e o vice-presidente separados dá problema. Lá você vota no presidente e você vota no vice. Né? Então, lembrando, o Brasil chegou a ter um presidente conservador, Jânio Quadros, e um vice-presidente trabalhista, João Goulart. E é uma das origens ali de todo, né, todo o contexto que resulta no golpe de 1964. Então, nós temos o, entre aspas, risco do Pacquiao ser eleito presidente com o Duterte como vice. Então, cara, vai rolar muita cartinha nesse gabinete. Vai rolar muito verba volant scriptamanente nesse gabinete. Tá? E só para constar sobre as Filipinas, né, a gente falou das eleições, o ministro de Relações Exteriores das Filipinas, o Teodoro Locsin, viajou até Palau para resolver uma disputa de fronteira marítima entre eles, de zona de econômica exclusiva, já que Palau reclama de muitos pescadores filipinos no que ela diz ser suas águas, e as Filipinas dizem que são águas deles. A gente comenta bastante aqui sobre os países da Oceania, né? No caso Palau não é exatamente Oceania, né? Mas é um país insular pequeno. A gente já falou de Deep Sea Mining, já falamos que é a última grande fronteira econômica do planeta. E só de curiosidade, né? Eu sei que sempre tem os ouvintes que brincam, né? Que uns países que não existem, vocês falam deles só para inventar coisa e tal. Eu fui ver, para a gente ter uma noção, o tamanho da zona econômica exclusiva de Palau. Então, se eu virasse para o nosso ouvinte e falasse que as Filipinas têm um problema fronteiriço com a França, eu imagino que eles não reagiriam da mesma maneira. Mas é quase isso, porque a zona econômica exclusiva de Palau vai dar uma área parecida com a área total da França. Tá? Então, assim, é uma ilha, né, pequena, não tem muitos habitantes, mas numa área do tamanho da França, se você quiser pescar ali, tem que ser com autorização deles. Se você quiser explorar minérios no leito do mar, com eles. Turismo, com eles. E por aí vai. Então, quando a gente fala da Oceania aqui no programa, não é afetação, não é capricho, não é querer inventar moda. A gente está falando de grandes territórios e dos poucos territórios ainda
que não foram completamente explorados, tá, no globo terrestre. Tá? Então, sei lá, Espanha. Espanha, famosamente, teve uma das maiores minas de ouro do mundo e que foi esgotada, né, ainda no período romano. Tá? Os caras extraíram literalmente todo o ouro que tinha ali. Agora, nessas áreas ali no Pacífico, é onde ainda pode ter bastante coisa, inclusive terras raras, né, esse tipo. Se tiver nióbio lá, então, aí o pessoal vai à loucura. E Felipe, eu só fui refrescar a memória aqui de que o Pacquiao não seria o primeiro pugilista a assumir a vice-presidência, né? Já que o Jorge Pacheco Areco foi eleito vice-presidente do Uruguai em 1967, ele que foi campeão sul-americano, e acabou assumindo a presidência do país após a morte do general Oscar Diego Restido, né? E foi ele que acabou criando, né, a situação de tensão política que levou ao golpe de 1973, daí pelo seu sucessor, né, o Bordaberry, que também era do Partido Colorado. E só a título de curiosidade, a corrente política dele dentro do partido era conhecido como pachequista. É uma pachecada. Pois é.